Olá, turma, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cíntia, a professora de História. Hoje nós vamos para a aula número 41 do 7º ano e o assunto da nossa aula é Economia açucareira, engenhos e organização social. Para o desenvolvimento desse assunto, nós temos alguns objetivos a serem atingidos por vocês. São eles: identificar a presença de dinheiro estrangeiro no financiamento da produção açucareira na América Portuguesa, explicar o que era o engenho e sua composição, identificar as etapas da produção açucareira, com ênfase nos tipos de engenho, real e de trapiche, e descrever a composição da sociedade colonial. Antes de mais nada, já sabe, né? Lembrete da professora. Separe seus materiais para a aula de hoje. Você vai precisar livro didático com o assunto que iremos tratar hoje, caderno de história, lápis, caneta e borracha. Se você já tem ele em mãos, é só continuar. Os donatários, aqueles donos das capitanias hereditárias, eles distribuíam aos colonos as sesmarias. Sesmarias, lotes de terras, grandes fazendas, que deveriam ser exploradas economicamente. Se quem recebia a sesmaria não tivesse condições de investir na produção, ele podia ceder o direito do uso da terra ou apenas uma parte em troca de uma parcela que fosse produzida nessa fazenda. Ou ainda uma quantia em dinheiro. Esse regime ficou conhecido como arrendamento. Até hoje existe essa questão do arrendamento. Quem tem terrenos no interior, às vezes arrenda para alguém que vai produzir algo, pagar um valor em dinheiro ou passar uma parte da produção. Continuando. Então, a atividade açucareira aqui na colônia portuguesa, ela necessitava de dinheiro, de financiamento. E isso aconteceu, inclusive, vindo de países estrangeiros, como o caso dos flamengos e os holandeses, tá? O dinheiro emprestado, ele era utilizado para quê? Para aquisição e manutenção do maquinário, compra de escravizados e também para ampliação das áreas de cultivo. O que era o engenho? O engenho basicamente era uma grande fazenda onde tinha todo o suporte para a produção açucareira. Ele era composto por quê? Canaviais, então que eram as roças da cana, né? Instalações onde a cana se transformava em açúcar e as moradias tanto dos trabalhadores e dos donos desse engenho. Boa parte dos engenhos também possui uma capela, onde eram realizados casamentos, batizados, missas, festividades. Era chamada de Casa Grande, onde residiam os senhores do engenho, os donos do engenho. Era o centro administrativo e religioso da propriedade. As primeiras casas grandes, elas eram construídas de parede de barro e teto de sapé, ou folhas de palmeira, mas ao longo do tempo tornaram-se mais sólidas, mais fortes, com alicerces em pedra e telhados de barro. Já tinha também a senzala. Senzala era a moradia dos escravizados. Uma construção extremamente precária, formada por pavilhões térreos, dividida em cubículos para casais ou solteiros. Poderia ser com ou sem essas divisões, tá? E abrigar vários membros da mesma família. Outra situação. Coloquei aqui para vocês mais ou menos uma imagem de como se organizava o local de produção, o engenho, né? E é importante vocês lembrarem que a produção açucareira assumia o sistema plantation, onde nós temos um latifúndio, que é uma grande propriedade, monocultura, uma só produção, uma só cultura, no caso a cana-de-açúcar, a mão de obra utilizada era a mão de obra escrava, e a produção era voltada para o mercado externo, ou seja, produzia-se aqui com o propósito de vender para a Europa.
A produção açucareira ela era feita em várias etapas, desde que primeiro a cana, primeiro o feitor escolhe o terreno, aí planta a cana é colhida, levada até a moenda para ser moída em cilindros de madeira para extrair o caldo. Essa moagem ela poderia ser com o uso da força d'água, que é o engenho real, ou por força animal, que é o engenho de trapiche. Até coloquei aqui na sequência a imagem do engenho real com a força da água e o engenho trapiche com a força animal. Percebam que são animais que vão rodando, né, fazendo funcionar para que moa essa cana para extrair o caldo. Voltando aqui, o caldo era cozido até virar um melaço, sob a supervisão do mestre de açúcar, que era um cara especialista para ver quando realmente estava pronto. O melaço, então, era depositado em formas de barro para depurar. Depurar seria assim purificar, ficar mais branquinho. Era exposto ao sol por cerca de 20 dias, pesado, empacotado e então enviado à Europa. Essas formas de barro, elas tinham um formato meio de uma, como que eu posso dizer, de uma montanha, sabe o Pão de Açúcar lá do Rio de Janeiro? É bem o formato e é justamente por causa desse momento aqui da produção açucareira. Dentro da América Portuguesa, da sociedade colonial, nós tínhamos vários grupos sociais. Os senhores de engenho, pessoas escravizadas, os sacerdotes que cuidavam ali da parte religiosa, principalmente de origem jesuíta, os trabalhadores livres e os lavradores de cana. Vamos compreender cada um deles agora. Então, senhores de engenho eram os proprietários dos engenhos. Eles tinham grandes riquezas, terras e pessoas escravizadas, que era considerado uma mercadoria. Representavam o poder máximo no engenho, eram responsáveis pela administração da propriedade, o comércio do açúcar e de escravizados e também pelo pagamento dos trabalhadores livres. Vários senhores tinham residência, negócios e cargos públicos nas cidades. Então, eles só administravam ali o engenho, mas moravam nas cidades. Os escravizados, quem eram eles? Eles tinham origem africana e realizavam a maior parte das atividades que aconteciam no engenho. Participavam da produção açucareira, trabalhavam também como marceneiros, como barqueiros, ferreiros e pedreiros. Eles desempenhavam atividades especializadas, por quê? Porque eles já tinham conhecimentos e técnicas que foram adquiridas na África, como conhecimento na metalurgia, artesanato, construção de objetos e edificações. As mulheres realizavam diversas atividades mais ligadas assim à casa, atividades domésticas, mas também trabalhavam nas plantações. Sobre os trabalhadores livres, eles executavam então atividades especializadas. Haviam os feitores, 3 são eles. O feitor-mor, que controlava o trabalho dos escravizados e assegurava que funcionasse todos os equipamentos dentro do engenho. O feitor do eito, que escolhia as terras para plantar a cana, o tipo da cana a ser plantada e também a época para cultivar e a época para colher. O feitor da moenda, por sua vez, recebia os feixes da cana e controlava a produção do caldo. Como eu falei anteriormente, havia também o mestre do açúcar, que quem garantia a qualidade do produto final. Definia o momento em que o melaço estava pronto para ser tirado do fogo e levado à purga, o processo de purificação, tá? O purgador, ele administrava então esse processo de clareamento do açúcar, da purificação do açúcar. E havia também o caixeiro, que retirava parte dos impostos, que era direito da coroa portuguesa, dona de todo o território.
Lavradores de cana. Então, os produtores de cana que não tinham condições de assumir os custos da instalação do engenho, como a gente falou anteriormente, eram chamados de lavradores. Eles se dividiam em duas categorias: lavradores proprietários e arrendatários. Os lavradores proprietários cultivavam a cana em suas terras, mas moíam em outro engenho. Já os arrendatários, eles plantavam e moíam a cana nas terras de outro proprietário, como pagamento entregavam metade ou 1/3 do açúcar que eles produziam. Os lavradores de cana, eles tiveram muita importância dentro da sociedade açucareira. E no século XVII, havia na América Portuguesa 5 lavradores de cana para cada engenho. Eram desde pessoas mais humildes que não tinham muito dinheiro para investir, até produtores prósperos, muito ricos, com dezenas de escravizados e ligados muitas vezes ao comércio açucareiro e à política. Então, quanto mais eles conseguiam produzir, mais dinheiro para eles. Mais dinheiro, mais poder e, consequentemente, fazem parte da política, criam as regras para serem executadas dentro da colônia. Na próxima aula, nós iremos conhecer algumas características da economia açucareira, mas agora especificamente em relação ao trabalho do escravo e a resistência desses africanos em todo esse processo. Desde a questão até de suicídio por parte deles, mas a fuga para os quilombos. A gente vai entender um pouquinho melhor na próxima aula, melhor não falar muito para não embananar a cabeça de vocês. Agora, por favor, já façam a atividade. Aproveite que está tudo fresquinho na cabeça, já faz lá até uma forma de vocês se autoavaliarem. Isso eu entendi de verdade, isso eu preciso estudar um pouquinho mais. Bons estudos, até a próxima aula, um abraço e tchau!